como é que são os desafios de uma imobiliária no mercado atual? Por que eu tô perguntando isso? A gente, como parte de um lugar, como uma plataforma que atende corretores e imobiliárias, a gente vê, e não falo isso com nenhuma alegria, tá? Muito pelo contrário. A gente vê um despreparo muito grande das imobiliárias no sentido de uma atualização do modelo de negócio delas. Seja no sentido de como elas se comunicam, de como elas fazem negócio. Quer dizer, o mundo mudou demais nos últimos anos, né? Com toda a tecnologia que a gente está vivendo. Agora a gente entrando aí numa era da inteligência artificial e todas as discussões relacionadas a isso. E quando a gente vai fazer um recorte de imobiliárias, parece que a grande maioria, ou muitas pelo menos, elas ainda estão paradas num tempo e fazendo negócio como se a gente estivesse há 20, 30 anos atrás, né? Eu não sei se você partilha da mesma percepção, já é um primeiro ponto, eu quero ouvir também um pouco isso de você, e como você enxerga o desafio de ser um dono de uma imobiliária nos dias atuais. Só essa pergunta, facinho, hein? Falei que ia ser fácil. Eu acho que tem alguns pontos envolvidos aí. Vamos lá. Quando você fala de imobiliárias de 20, 30 anos atrás, eu tenho algumas percepções. Primeiro, são imobiliárias que já chegaram nesse patamar, certamente são imobiliárias que já têm aí na sua carteira de locação acima de 1.000 imóveis. E se a gente for trazer hoje o mercado imobiliário, 7% das imobiliárias nível Brasil tem mais de 1.000 imóveis na carteira administrada. E essas pessoas com mais de 30 anos de mercado imobiliário e com uma carteira de administração desse tamanho, nunca focaram 100% para venda porque já tem o chamado burro na sombra. Só que aí começou a nascer algumas imobiliárias mais novas que vêm com foco muito forte em venda. Porém, essas imobiliárias mais novas não dão visão e colocam o olhar para a locação também. Então a gente tem um mercado imobiliário muito desequilibrado. A imobiliária mais antiga que tá o burro na sombra, desculpem o termo, mas só pra gente que tá ali com a carteira, conhecia esse termo. que tá com a carteira de administração ali e não coloca energia, investimento para vender mais. Só que começou a ver imobiliárias novas chegando com força em venda e falaram, opa, peraí. Que essa sombra tá ficando menor, Exatamente. Né? E qual que é o grande desafio disso daí? Essas imobiliárias um pouco com mais tempo de mercado, elas começam a falar assim, eu preciso me modernizar. E o que é o modernizar muitas vezes para essa galera? É colocar soluções que levem para o topo do funil. Certo. E aí a gente tem um grande problema que é o seguinte, o problema ele não está no topo do funil. O problema ele está no último terço da venda, que é o relacionamento, que é o corretor de imóveis ainda. Sim. É o nosso preparo diante ao nosso cliente, porque a quantidade de informação que o cliente tem hoje, ele chega muitas vezes mais preparado do que o próprio corretor. Hoje a gente tem cliente falando assim, eu quero morar no condomínio X, Sim. da planta X, que eu sei que tem duas... Ele chega preparado. E aí tem um grande ponto que é, quando a gente olha para o DRE no final das contas, a gente colocou um custo absurdo no topo do funil e quando a gente vai ver o faturamento lá, ele só caiu. Então acho que a gente tem que tomar cuidado com algumas soluções de topo de funil e lembrar que a gente tem que olhar para a última linha ali, que é o relacionamento, é como a gente mantém o relacionamento, porque a assertividade da venda está no último terço. Quando a gente fala de inteligência artificial, eu acho fantástico. Porém, eu ainda não utilizo. Porque o que a gente tem para inteligência artificial, ainda o foco é muito no topo do funil. E o nosso desafio não é topo do funil. Uhum. Então, acho que só são esses pontos que a gente precisa identificar. Imobiliárias novas precisam olhar para a locação. Tá, você acha que hoje elas olham um pouco? Para imobiliária que não faz locação, para mim não é uma imobiliária, é uma empresa de representação comercial. Tá, entendi. Entendeu? E eu sofri isso até 2017. Imobiliária é um hub de negócios. E hub de negócios oferece locação, administração e vendas. Certo. Quem não tá olhando para locação, galera, podem olhar. Porque é um mercado muito bom e que qualquer dono de imobiliária deveria estar. Sim. As imobiliárias que estão mais tempo no mercado têm que entender que não é só a tecnologia que vai fazer você ser moderno. Sim, com certeza. Moderno, muitas vezes, é o tratamento que você tem com o seu corretor. E a forma de consumir mudou, né? Exatamente. Já dizia Charles Darwin, né? Não é o mais forte, aqui é melhor se preparar para o que vai acontecer. A tecnologia pela tecnologia, às vezes, inclusive, ela pode mais atrapalhar do que ajudar se você não souber o que fazer com aquilo.